senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, ouvintes da Rádio Senado, telespectadores da TV Senado. Eu ocupo essa tribuna para falar hoje sobre uma matéria que é de extrema importância e que, aliás, o senador que me antecedeu a essa tribuna também tratou dessa matéria, que é a reforma política. Tinha preparado esse meu pronunciamento para a sessão temática que teríamos hoje, às 11 horas da manhã, aqui no plenário desta Casa, para discutir sobre reforma política e reforma eleitoral. Mas acho importante, acho oportuno que externe aqui aquilo que eu gostaria de externar na sessão temática, que seria o caso. Mais uma vez, senhor presidente, esse Congresso Nacional inicia uma legislatura buscando realizar a tão esperada reforma em nosso sistema eleitoral. Desde pelo menos o primeiro governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, uma reforma política ampla vem sendo articulada e debatida no Congresso Nacional, sem que tenhamos tido êxito em realizá-la. Aliás, em verdade, a única grande alteração em vigor em nosso sistema político, promovido pelo Congresso Nacional, foi exatamente a aprovação da emenda constitucional da reeleição em 1997. Tivemos uma outra iniciativa importante, é verdade, mas que não prosperou. A introdução da chamada cláusula de barreira, aprovada em 1995 para ter eficácia em 2006. Essa medida exigiria um mínimo de votos para que um partido tivesse representação federal. Foi derrubada pelo STF às vésperas de entrar em vigor, quase 10 anos depois de aprovada. De lá para cá, cresceu o apoio de todos os segmentos da sociedade nacional à realização da reforma política. Além disso, a sucessão de fatos e escândalos, bem como a dinâmica das relações político-partidárias em todas as esferas de poder, apontam para a importância e urgência em aprimorar o sistema político. O problema, senhoras e senhores senadores e senadoras, é que mesmo contando com o aparente apoio unânime das duas casas do Parlamento Federal, a reforma política não sai. Não há justificativa para isso, exceto o medo dos políticos e dos partidos de votar um sistema sem ter a certeza de que serão bem-sucedidos com ele, como são hoje. O momento do país é conturbado, com um cenário de grande insatisfação popular com os governos federal, estaduais e municipais, e também com os representantes do Congresso Nacional, o que, ao meu ver, torna inadiável que, enfim, tratemos realmente da reforma política. É fundamental dar uma resposta à sociedade brasileira, promovendo correções num sistema que se mostra claramente distorcido. Nesse sentido, gostaria de trazer contribuições para esse debate, apresentando algumas reflexões sobre os principais temas. Antes de tratar dos pontos mais centrais, lembro a esta Casa de duas proposições de minha autoria, que eu gostaria de ver pelo menos debatidas pelas senhoras e senhores senadores. A primeira delas, que já faz parte das proposições listadas pelo presidente Renan Calheiros para serem votadas pelo Senado, o PLS 295 de 2011, complementar, que estabelece o percentual de 50% das cadeiras dos parlamentos, portanto, da Câmara de Deputados, das Assembleias Legislativas e das Câmaras de Vereadores, para as mulheres nas eleições proporcionais. Aliás, tivemos a oportunidade, senadora Simone Tebet, de debatermos isso com um grupo de mulheres senadoras, junto com a nossa procuradora da mulher aqui do Senado, a senadora Vanessa Graziotin, e chegamos a um consenso entre nós mulheres, que de fato o que nós queremos é um número de cadeiras para as mulheres no Parlamento brasileiro. E apresentamos uma proposição conjunta que saiu exatamente dessa discussão. Assim como nós queremos também no mínimo 30% do fundo partidário e no mínimo 30% do espaço da rede de TV e de rádio na propaganda eleitoral gratuita. Acho que isso é importante. 51% da população brasileira precisam estar mais efetivamente representadas no parlamento e nos espaços de decisão. Em segundo, a PEC número 12, de 2011, que limita a possibilidade de reeleições consecutivas para um mandato de senador
e determina a desincompatibilização do cargo para ocupantes do chefe de Poder Executivo e senador para concorrer na eleição. Espero que, pelo menos, a limitação da reeleição para senadores possa ser debatido o quanto antes nessa Casa. Sei que estamos com a discussão aqui sobre o fim da reeleição e também a unificação dos mandatos eleitorais, com a diminuição, com a ampliação de mandato de 4 para 5 anos. E espero que, sendo o cargo de Senado também considerado de eleição majoritária, possa seguir as mesmas regras que os cargos majoritários do Executivo. No que se refere aos temas centrais da reforma política, senhoras e senhores senadores, primordialmente eu defendo um sistema que reforce o papel dos partidos políticos. Respeitando as opiniões divergentes que aqui foram expressadas, senhor presidente, por Vossa Excelência nessa tribuna, eu sou contra as iniciativas que buscam reduzir a importância dos nossos partidos no sistema político, inclusive e sobretudo aquelas que buscam viabilizar candidaturas avulsas, ou então o chamado distritão, aonde o voto pessoal se sobrepõe ao voto de legenda, desligadas, portanto, de qualquer compromisso ou responsabilidade para alguma agremiação partidária. E vou explicar por quê. Eu defendo um sistema que possua menos partidos, porém partidos mais fortes e efetivos, com maior coesão programática e, por consequência, maior valorização das instituições partidárias em detrimento das lideranças individuais. Muito se fala das principais democracias do mundo. E em todos esses locais, o que vemos são poucos e fortes partidos disputando eleições, tanto no sistema presidencialista quanto no sistema parlamentarista. Nós temos hoje cerca de 40 partidos no Brasil e caminhamos para a criação de mais uns 10, pelo menos. Claro que sou a favor da diversidade e também da liberdade de organização, mas precisamos de regras para que os partidos realmente representativos tenham sua força reconhecida. E o único critério para medir a força de uma agremiação, que pode ser reconhecido por todos, é o voto popular. Se o partido tem voto, tem que ter reconhecimento e prestígio. Se não tem, tem que organizar-se e lutar mais. Vivemos um presidencialismo de coalizão. Muitos dizem que já está ultrapassado. Penso, porém, que pela fragilidade dos nossos partidos, sequer chegamos à maioridade da experiência desse presidencialismo de coalizão. A quantidade de partidos e a falta de comando sobre as respectivas bancadas no Congresso Nacional obrigam o presidente ou a presidenta e seus articuladores políticos ao que chamou o presidente Fernando Henrique Cardoso, certa vez, de um esforço de Sísifo para conseguir maioria parlamentar, negociando voto a voto, projeto a projeto. Por isso, nós devemos buscar o fortalecimento dos partidos. Assim, eu saúdo os avanços que já obtivemos a partir de entendimento do Tribunal Superior Eleitoral, ratificado pelo STF, em torno da fidelidade partidária, quando decidiu que o mandato pertence ao partido e não ao político. Igualmente, para fortalecer partidos e respeitar o desejo dos eleitores, defendo o fim das coligações proporcionais, entendendo que o resultado mais adequado num pleito proporcional deve assegurar que os votos dados aos candidatos de uma legenda sejam contabilizados exclusivamente para as candidaturas da mesma legenda. Outra medida clara de fortalecimento dos partidos políticos e que esse Senado da República deu um passo importante ao votar esta matéria recentemente. E, por fim, sem prejuízo de oportunamente tratar de outros temas como o voto em lista e o voto distrital, considerando que o tema central da sessão legislativa que faríamos hoje seria o financiamento das campanhas, apresento aqui o meu posicionamento sobre esse assunto. Antes de qualquer coisa, é evidente que os custos das campanhas políticas no Brasil atingiram níveis inaceitáveis. E, assim, a primeira providência que devemos tomar é limitar os gastos de campanha para todas as candidaturas. Independentemente do financiamento ser público, privado ou misto, é fundamental reduzir os custos atuais e limitar o gasto eleitoral por lei, determinando disciplinadamente qual seria o montante para cada região deste país e para cada cargo a ser disputado.
Em qualquer cenário, para efeito de controle e eventuais punições, é essencial a definição de limites claros e específicos para um cargo em disputa. Mais especificamente, em relação ao sistema de financiamento, sou a favor da proibição absoluta de doações de campanhas por empresas. Concordo integralmente com a premissa defendida pela maioria dos ministros do STF. Proibir doações de pessoas jurídicas por entender que há evidente conflito de interesse entre a lógica empresarial e a representatividade política. Senhor presidente, senhoras senadoras e senhores senadores, apesar de defender a proibição de doação de empresas para as campanhas, quero debater alguns questionamentos que tenho ouvido ao nosso sistema. Em primeiro lugar, doações empresariais são hoje legais e regulamentadas. As regras estão na lei e devem ser respeitadas. Então, se tivermos maioria para isso, vamos proibir essas doações a partir de agora. Não posso concordar com aqueles que tentam criminalizar as doações efetuadas conforme a lei, verificadas pela Justiça Eleitoral e consideradas regulares. Concedo uma parte à senadora Simone. Senadora Gleice, primeiro, parabenizá-la sempre com muita propriedade, trazendo temas importantes, relevantes ao Senado Federal e, novamente, aqui dizer a Vossa Excelência que eu confesso que muito do que foi dito por Vossa Excelência também entendo como correto em relação à reforma tributária, mas tenho muito mais dúvidas do que certezas. Eu trago a este debate muito mais perguntas do que respostas. Mas uma questão que para mim é muito certa, eu acho que vai ao encontro da sua fala. Nós precisamos urgentemente resgatar a confiança da população no nosso sistema político. Mas, mais do que isso, nós precisamos resgatar a confiança da nossa população na nossa capacidade de responder às necessidades da população, responder às ruas. E a gente sabe, nós sabemos, que a reforma política é um dos mais complexos temas a serem abordados, mas nós não podemos nos omitir. Concordo que nós temos que debater e seguir votando, independentemente do resultado que tenhamos de um ou outro dispositivo, emenda constitucional ou lei. Naquilo que foi dito, eu apenas para dizer que concordo inteiramente em relação à questão da reeleição. Houve um momento em que ela foi necessária para este país, principalmente para fortalecer uma democracia ainda muito incipiente. Hoje, ela é vista e tida como um dos meios, infelizmente, de se praticar atos nocivos à democracia. Mas, não me delongando, parabenizá-la pelos projetos que apresentou relativo à participação mais atuante da mulher brasileira na política e aproveitar para dizer que na quinta-feira nós estaremos juntas em São Paulo, na Fiesp, na Federação das Indústrias de São Paulo, junto com a bancada feminina do Senado e da Câmara, entregando em mãos e publicamente para a nação brasileira nosso projeto de lei, né, estabelecendo e pedindo que 30% das vagas do parlamento desse país sejam destinadas para as mulheres, juntamente com recurso financeiro suficiente. Parabéns por abordar a questão também do financiamento de campanha. Eu, particularmente, também sou contra o financiamento público exclusivo de campanha. Obrigada, senadora Simone. Com certeza, nós temos mais dúvidas do que temos assertividade. Mas penso que o debate é importante e penso que essa casa tem que fazer o esforço para responder às necessidades de mudança no nosso sistema político. Se não pudermos fazer uma reforma política, façamos pelo menos uma reforma eleitoral, para que a gente, na próxima eleição, já possa ter mudanças para melhorar o clima da representatividade política do país. E, para terminar, senhor presidente, eu falava aqui do financiamento de campanha. Ontem os jornais noticiaram que a Procuradoria-Geral da República pretende investigar doações recebidas por 15 políticos. Foram 62 milhões de reais doados por 8 empresas em 2010. Mandei levantar no site do TSE e apuramos que as mesmas 8 empresas doaram um total de 228 milhões para algumas dezenas de candidatos de quase todos os partidos. Então, qual é o critério para se investigar aproximadamente
somente 1/4 dessas doações feitas há 4 anos e, repito, verificadas e aprovadas pela Justiça Eleitoral. Vão investigar por amostragem? Ou existe uma crença de que parte das doações empresariais se dá por patriotismo, dever cívico, e a outra parte é propina? Como assim? Eu vou a uma empresa, solicito ajuda para a minha candidatura, recebo, submeto ao TRE, que diz tudo certo com essas doações, e 4 anos depois, alguém acha que parte das doações foi oriunda de um esquema de propina e a outra parte é do lado honesto e bom das empresas? Não é apenas por isso que sou contra doações de empresas, mas acho que esse tipo de confusão vai acabar junto com o fim das doações. Nesse sentido, defendo o financiamento público de campanha. Todavia, entendo que as doações de pessoas físicas podem seguir permitidas, porém limitadas a um valor nominal. Não me parece razoável estabelecer limites relativos quando há tamanha desigualdade na situação financeira dos eleitores. Aliás, considerando que na aprovação da LOA de 2015, Lei Orçamentária, o Congresso Nacional aprovou a elevação expressiva dos recursos do fundo partidário, sem nenhuma objeção na sessão do Congresso Nacional que aprovou aquela lei orçamentária. Não teve nenhum deputado ou senador que levantasse contra esse tema. Defendo que isso, se mantido pela presidenta Dilma, sirva pelo menos para que a efetiva proibição das doações de empresas e para o início da transição de um modelo de financiamento público de campanha. Ou melhor, pelo menos para a proibição do financiamento por empresas e pessoas jurídicas, empresas privadas. Nós temos na pauta dessa casa, senhor presidente, o projeto da senadora Vanessa Graziotin, relatado pelo senador Roberto Requião, que proíbe a doação de empresas. Vamos fazer um esforço e vamos colocar para votar essa medida agora, junto com essa elevação do fundo partidário. Só isso justifica essa decisão do Congresso Nacional. Enfim, é um momento bastante oportuno e espero que, diante de toda a insatisfação da população brasileira, com governantes e políticos em geral, que façamos o que todos esperam desta casa, que promovamos o necessário aprimoramento no nosso sistema político. Muito obrigada, senhor presidente.